Já ouviu falar de alguém que pinte quadro com os lábios? Que loucura, né, cara? Eu já ouvi falar de gente que pinta com ouvido, nariz, olho, bochecha, um braço aqui, mas com lábio nunca ouvi. Pois é, para marcar o lançamento da promoção Loucas por Batom, assim como nós, a coisa Avon boa, trouxe batom, exclusividade ao Brasil, uma artista pioneira no mundo em pintar quadro com os lábios. Nathalie Iris parou a estação Paraíso do metrô de São Paulo ao produzir um retrato da mulher brasileira usando um batom que faz parte da nova linha da Avon. Curte aí o vídeo, galera. Que maravilha essa mulher, Tá cara. ruim. Muito hora. Vamos tentar fazer, né? Bom, mas Olhar, né? Tentar. ela pode também pode. O que tá fazendo? Um panda. Ah, tô fazendo code. Vou passar mais porque além de ser bom. Tá ruim. Obrigado. Assim. Também tá. Tô ficando bom, assim. Ficou. Ó. Fechou? É um panda. O code com um panda. É. Ó, o teu ficou bom. Ficou bom, né? Tu é bom, filho. Eu treinei em casa. Maravilha, filho. No suporte.com, vamos mostrar o que há de mais novo em tecnologia na produção de comerciais. O Vant, que não é só um veículo não identificado. E quem é responsável por esse mini helicóptero é a produtora Finish, que atua no mercado publicitário há mais de 20 anos. A galera do suporte.com foi na produtora e bateu um papo massa com o Christian Ludke, que contou um pouco sobre a trajetória da empresa no mercado audiovisual. Acertou, hein? Solta aí. A Finish, vou contar um pouquinho do histórico, que daí a gente percebe melhor como é que se tornou o que é hoje, né? A produtora iniciou em 93, formalmente, né? Trabalhando basicamente com animação 3D, tá? O foco era trabalhar com animação tridimensional e na época era algo que ainda estava, não vou dizer engatinhando, mas bem no princípio se comparado como a gente está hoje, né?
Aí em 96, 97 por aí, a gente comprou uma câmera e aí a partir desse momento a gente começou a se estruturar como uma produtora e não mais como um escritório de 3D ou um birô de 3D, digamos assim. Dali em diante tornou-se produtora de verdade, digamos assim, se é que se pode dizer isso, né? Mas, bom, aí a gente operou por um bom tempo dessa maneira, e eu digo um bom tempo porque hoje a característica não é exatamente mais essa mesma que já foi, por uma característica também do mercado que mudou bastante, né? O que aconteceu? O mercado, naquela época, era muito dependente do equipamento, do hardware, né? Não especificamente dos computadores, mas muito das câmeras, né? Tipo, a tecnologia na época para a produção profissional era o Betacam, né? Ele sempre foi tido como o padrão, até bem pouco tempo atrás ainda era o Betacam, né? E em função disso, quem tinha esse tipo de equipamento se estabelecia como produtora e conseguia atender a uma demanda de trabalhos do início ao fim, desde o 3D, que era algo que a gente já fazia, né? E aí captação de imagens, edição, finalização, enfim, toda essa gama de nichos que vem em função de tu captar cenas, né? E eu tô falando só da câmera, né? Aí tem tudo mais que cerca a câmera, tipo, a gente tem que ter vídeo, tem que ter monitoração, tem que ter captação de som, tudo voltado para esse tipo de equipamento. É uma infraestrutura que acaba saindo um pouco cara, né? Então quem tinha conseguia produzir, né, se estabelecer, e quem não tinha ficava naquela batalhando para conseguir entrar, que foi o que aconteceu com a produtora, né? Antes a gente não tinha e passamos 4, 5, 6 anos batalhando para conseguir comprar esse tipo de equipamento para daí poder atender o mercado como uma produtora. Como a produtora tinha uma determinada estrutura que para interior era considerada grande, ficou difícil ser competitivo, né? Porque hoje a gente está vendo, acho que o suprassumo dessa evolução, que é o quê? O sujeito com uma câmera legal, uma câmera de $3.000, com um note ou um computador bacana, é uma produtora, né? Consegue fazer coisas muito boas. E se ele só for um cara talentoso, então, nossa, incrível, sai cada coisa maravilhosa. Só que isso, por outro lado, acabou fazendo com que o mercado diminuísse, ou melhor, não diminuísse, mas que ele ficasse muito mais competitivo, né? Tem muito mais concorrência, normal, né? Aí a produtora teve que fazer o quê? Um processo inverso, tipo, estabilizou, deu até uma reduzida em termos de equipe, de infraestrutura, para poder se adequar a esse novo momento, porque da forma que a gente atuava e estava posicionado, não ia rolar. Então hoje a gente é uma estrutura bem menor, somos bem menos pessoas trabalhando na produtora, mas tendo isso em foco, que é o quê? Utilizar essa facilidade de acesso à tecnologia, ainda que o Brasil não seja exatamente um exemplo nisso, mas a gente consegue ter acesso a essas tecnologias mais variadas e mais baratas para produzir coisas diferentes, né? Ou coisas, enfim, que a gente gosta ou que tem identificação com a gente, né? Uma dessas coisas é justamente o Vant, né? Que entrou nesse embalo. Bom, a produtora básica, nós vivemos basicamente de publicidade, esse é o carro-chefe da produtora. Nós atendemos quem? Nós atendemos as agências de publicidade. Elas são os nossos atendimentos, eu diria, né? Eles que têm os clientes na mão, eles que passam os roteiros para a gente, orçam com a gente e a gente propõe soluções quando é o caso ou simplesmente executa quando é o caso, né? A relação é a relação da maneira que deve ser, eu acredito. Com ressalva feita a prazos, que é um problema que não é uma característica da agência ou do cliente, mas é uma questão do mercado, eu acho, que os prazos são cada vez mais curtos e tal. Mas a relação é justamente essa, eles passam para a gente o que eles precisam resolver em termos de audiovisual. Com essa diversificação das plataformas, dos meios de comunicação, de veiculação de material audiovisual, tem painel de LED, internet, mobile, tem várias outras plataformas. Muda um pouco também o formato daquilo que a gente produz, né?
Antigamente, ou algum tempo atrás, era aquela coisa de VT de 30 segundos, não que não seja mais, sim, se faz muito ainda, claro, mas a gente faz outros produtos audiovisuais também um pouquinho diferentes para atender uma demanda super contemporânea, né? Então, essa é uma característica, acho, da evolução e também das demandas que as agências nos mandam, né? Antigamente era sempre VT de 30 segundos, agora é quase sempre, mas nem sempre. Tem outros, painel de LED, tem para web, a gente produz muita coisa para web também, então mudou um pouquinho.